E a gente tomou um cuidado danado, passamos 2 dias discutindo aqui no Redação como é que a gente ia abordar essa rivalidade quase que insana de bastidor entre Flamengo e Botafogo hoje e que infelizmente ela passa para os torcedores. Como se já não precisasse desse combustível nesse ano, morreu uma pessoa antes de um Flamengo e Botafogo, do lado de fora do Newton Santos, vítima de um crime brutal. Ele foi morto com um espeto de churrasco. Então, como se não precisasse colocar gasolina nessa fogueira, as diretorias de Flamengo e Botafogo já há algum tempo não se entendem, né? E é uma rivalidade insana mesmo. O último capítulo dela é sobre ingressos para os jogos da semana passada no Newton Santos e de hoje no Maracanã. Então, por exemplo, o Flamengo chegou a acionar o Botafogo na Justiça Desportiva, alegando que o Botafogo descumpriu o prazo do Estatuto do Torcedor de vender ingressos com 72 horas de antecedência. Agora, o Botafogo está reclamando do Flamengo pelos preços dos ingressos, que são mais caros para o torcedor do Botafogo que para o Flamengo. E a gente vai ouvir o que o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, está falando sobre isso neste último capítulo desta rivalidade insana dos bastidores. Confira. O que foi combinado na última reunião operacional foi que seriam abertos 2 pontos de venda para a torcida do Botafogo, e o caso indicado General Severiano e o estádio Newton Santos. O estádio Newton Santos não recebeu o PDV. Em General Severiano nós temos 2 PDVs atendendo ao público externo, dos quais um deles tem falhado com frequência, e um atendendo aos sócios do clube. Isso vai nos permitir uma venda de aproximadamente 600 ingressos dia, não mais do que isso. Então, máxima capacidade ofertada aí pelo equipamento são 1.800 ingressos. Pediu-se a liberação de uma carga de ingressos já pré-impressa para agilizar a venda, isso também foi negado. Esse tipo de picuinha na gestão da venda dos ingressos é que eu acho extremamente negativo, acho que vai contra tudo que se tem pregado no sentido de se fazer um futebol sem violência, um futebol em que as famílias possam voltar a frequentar o estádio. Olha, o que eu lamento é que eu conheço os 2 presidentes e tenho profunda admiração pelo trabalho que eles fazem nos 2 clubes. Assumiram Flamengo e Botafogo numa situação fiscal terrível, com os clubes com dívidas brutais, e eles conseguiram equacionar o pagamento das dívidas, conseguiram fazer com que os clubes pagassem em dia seus funcionários, conseguiram organizar a casa, cada um com as suas realidades, cada um com seus objetivos. São 2 gestões marcantes, positivas na história de Botafogo e Flamengo. Exemplares. Exemplares. E são 2 homens de bem. E que não conseguem se entender. É curioso isso, porque são 2 homens de bem. E aí, André, não há ninguém no entorno que também ajude, Kleber, uma aproximação. Então, sabe como é que eles vão terminar com isso? Pegar o celular, o Bandeira, aqui é o Carlos Eduardo, ou Carlos Eduardo, aqui é o... Não fizeram. Impossível, não pode fazer isso, eles não conseguem. Quem já conversou com os 2? Então, mas aí é que tá. Não há química. São 2 homens de bem, daqueles de bom dia, obrigado e por favor, que é uma coisa em extinção. São 2 homens que vão entrar para a história dos seus clubes, pelas administrações e pelo corpo de assessores eficientes que tem. Mas se um ou outro não pegar o telefone e dizer, vem cá, vamos marcar um café, eu e você, não vai nenhum assessor. Mas qual é a raiz? É aquela história da federação? Vou te contar agora o que pega. A gente preparou um material e, olha, tomamos muito cuidado. A redação ficou pensando como é que a gente pode levar esse material ao ar sem a gente aqui do programa colocar mais lenha nessa fogueira. Claro. Então a gente vai ficar simplesmente nas manchetes e nessa guerra de versões. Quando começa esse desentendimento entre as diretorias de Botafogo e Flamengo? Confira. Quem leu a edição do jornal o Globo em 15 de dezembro de 2015 mal suspeitava que as diretorias de Botafogo e Flamengo começavam uma longa e inconsequente troca de farpas e acusações que dura até hoje. O jornal trazia pequeno espaço para a contratação de William Arão pelo Flamengo. O Botafogo, então clube do jogador, alegava ter prioridade na renovação do contrato. Os 2 clubes e o volante até hoje são partes de uma ação na Justiça do Trabalho.
era só o começo. Depois dos Jogos Olímpicos, Flamengo e Botafogo precisavam de alternativas ao Maracanã e ao Engenhão. O Alvinegro alugou o estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador e estreou sua nova casa em julho de 2016, contra o maior rival. A partida, emocionante, pelo Brasileirão terminou em 3-3, mas inaugurou uma prática nova entre os clubes. O visitante teria direito a apenas 10% dos ingressos, mínimo exigido pelo Estatuto do Torcedor. O Flamengo adotou a mesma política em jogos contra o Botafogo, mesmo no Maracanã. Em setembro de 2016, o Flamengo perseguiu o Palmeiras pelo título brasileiro com uma desvantagem: não tinha casa própria. Em busca de alternativas, procurou o Botafogo para alugar o Engenhão e tentaram um acordo também por William Arão. O Flamengo alega que o Botafogo não quis ceder o estádio e não houve entendimento. Após a Rio 2016, a concessionária do Maracanã abandonou o estádio e passou a cobrar valores considerados inviáveis pela diretoria do Flamengo. O retorno do Botafogo ao Engenhão, remodelado como Newton Santos, deixou livre o estádio Luso-Brasileiro. O Flamengo alugou a arena para 2017, mas suas obras atrasaram e, em abril, diretores do rubro-negro culparam o antigo inquilino, Botafogo, pelos problemas para a inauguração da Ilha do Urubu. Em maio desse ano, uma semana após o Flamengo ser eliminado da Libertadores, 2 vice-presidentes do Botafogo, com outros torcedores, botaram mais lenha nesse fogo. Encontraram com uma delegação sub-20 do Flamengo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, a caminho de uma excursão para a Europa. Provocaram os rivais de forma desagradável e o vídeo viralizou nas redes sociais. Bom, como vocês viram, não é nada amistosa a relação e tudo começa pela venda... Venda não, porque o Botafogo não vendeu. Pela contratação do William Arão. Pois é, que cá pra nós... É meio surreal, não é não? E cá pra nós, eu acredito... Na cidade que teve Francisco Horta fazendo troca-troca. E assim... Que o Paulo César jogou do Botafogo e do Flamengo. O Gerson saiu do Flamengo pro Botafogo nos anos 60 e nem por isso os dois clubes romperam. Após um desentendimento do Gerson com o técnico Flávio Costa, que num Flamengo e Botafogo o escalou para marcar o Garrincha, e o Gerson disse, olha o que você fez. Na verdade, sem nenhum demérito ao William Arão, é muito pequeno para ter desenvolvido fosse a partir quem fosse. Exatamente. Fosse o Garrincha. Agora, volto a dizer... Eu tive com o CEP, o presidente do Botafogo, pouco depois da venda do Arão, num programa que a gente gravou aqui para o Premiere. Camarote. O Camarote. E eu conversava com ele justamente isso, mas, presidente, não é pouco para o senhor romper relações com o Flamengo, um jogador? São 2 clubes que têm muito mais interesse em comum, né, como 2 grandes clubes do Rio de Janeiro, e não adianta. Não, porque o Flamengo... Então, na verdade... A rivalidade... Quando a rivalidade de dirigentes não é especialmente do Flamengo e do Botafogo, ela passa a ter um cenário parecido com a rivalidade do torcedor, do vizinho de mesa no escritório, fica um pouco sem sentido. Eu me lembro sempre da historinha do Mauro Rosman, né, que era do Atlético Paranaense, era diretor de marketing do Clube dos 13. E ele conta que numa reunião, o Clube dos 13, ele perguntou para um determinado presidente quem é o seu maior adversário aqui na mesa, o seu maior inimigo aqui na mesa. Eu olhava para o cara da cidade, né? Não, pode falar, é ele. Ele falou assim, não, ele é só seu adversário, seu rival. Vocês 2 juntos é que vão fazer grana, campeonato bom, etc e tal. E o Alberto Helena conta uma ótima também, né? Seu Matheus, reunião da Federação Paulista, presidente do Corinthians, Vicente Matheus. A votação, tal, sei lá, o Palmeiras votou sim, o Matheus votou não. Por que esse Matheus? Bom, mas quer ser bom pro Palmeiras, não deve ser bom pro Corinthians. Esse tipo de... Mas isso em 1900 e nada, né? E hoje eles estão em lados opostos. Na Federação do Rio, eu acho que esse é mais motivo do que o Arão. O Arão pode ser mais dolorido. Mas enfraquece... Mas acho que politicamente esse pode ser o... Tenho dúvida até se eles não viraram adversários na política do Rio de Janeiro por causa dos desentendimentos que começaram lá atrás. Só que, assim, o que surpreende é porque você olha... O que surpreende é porque você olha o perfil de um e de outro, você fala assim, esses não seriam protagonistas desse tipo de história.
Porque se você olhar o presidente do Flamengo, olha para ele não se encaixa no modelo de dirigente de futebol que a gente tanto critica. Muito pelo contrário, não é? Ele não tem aquele... O mesmo se aplica ao presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Eles não se encaixam naquele modelo de dirigente de futebol que você critica, que você fala, poxa, mas isso aí o futebol não precisa disso. É que às vezes passa da mesa dele, né, Paulinho? Às vezes deve sair da mesa dele. Não, quando uma coisa que fica maior, mas será que não? Só eles podem quebrar isso, porque quem os cerca, a essa hora, quem do lado do Botafogo, quem os cerca, diz assim... Um almoço no meio do caminho, certo, né? Não, isso aí, o Flamengo... Pode ser, então. E do lado do Flamengo, quem cerca o Eduardo Bandeira, o Botafogo porque... O Botafogo é clube pequeno, a gente não pode perder para Botafogo, onde já se viu? Alguém tem que chegar, e só eles podem fazer isso. Pode ser. Chegar e falar assim, sossega aí um pouquinho, tá? Eu vou lá falar com ele. Sossega aí um pouquinho, eu vou lá. Agora, se eles não conseguem... Média distância do General Severiano e da Gávea em um determinado lugar... Essa questão dos ingressos... Meio do caminho para ninguém andar mais. Exatamente. Essa questão dos ingressos... Ontem, no Seleção, Marcelo Barreto leu uma nota que a assessoria do Flamengo enviou, esclarecendo sobre isso. E na nota, o tempo inteiro, o Flamengo se refere ao estádio Newton Santos como engenhão. Que é o quê? Para cutucar. É pequeno. É porque os dois clubes, eu converso muito com o pessoal dos dois clubes, um culpa o outro. Então não vai ter entendimento enquanto um achar que a culpa é do outro. E aí, mas você acha que tudo começa com o William Arão? Tenho certeza, tudo começa com o William Arão. Então, aí o Botafogo se sente enganado pelo Flamengo. O Paulo César Caju jogava no Botafogo em 70 e foi campeão do mundo. Em 74 ele jogava no Flamengo e jogou a Copa do Mundo. Em 72 ele foi campeão estadual pelo Flamengo. Você citou o Gerson. Os clubes do Rio acham que o Flamengo tem uma política assim de espezinhá-los, de pisar neles, porque predatória. É o clube mais popular, o mais poderoso. Os rubro-negros não gostam de ouvir, mas há uma certa arrogância exatamente por ser o de maior torcida do país e qualquer lugar que o Flamengo vá, o Flamengo vai lotar. Então, tem uma certa presunção. Agora, isso é natural de quem se considera, não, o Flamengo tem a maior torcida. Isso é normal. E o Botafogo acha que o Flamengo poderia ter sido mais legal, tratado o Botafogo como parceiro. Aí eu discordo do Botafogo, eu acho que a contratação do William Arão é de mercado. O contrato vai vencer, agora, o Botafogo não renova. Eu diria que a matriz, ela pode ser, o episódio mais recente pode ser a questão envolvendo o William Arão. Mas eu voltando ainda nesse século, eu diria que a matriz de tudo começa naquele episódio do choro. Pois é, mas depois do Chororô, PC, a gente tem um personagem central do Chororô, que é o ex-presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas. E olha só o que aconteceu em 2005, como estava publicado nas páginas do jornal O Globo. O Botafogo e o Flamengo foram parceiros no projeto de reforma do Estádio da Portuguesa. Que jogo lá dos dois. O presidente do Botafogo era o Bebeto de Freitas e o presidente do Flamengo era o Márcio Braga. E aí, o cada um Maracanã, apaixonadíssimo pelo seu clube. Claro. O Bebeto que foi... Era o presidente do Chororô, o Bebeto. Exato, e que conduziu um processo de reerguimento do Botafogo fantástico, que ele pegou o Botafogo terra arrasada, assim como o atual presidente também pegou. E o Márcio Braga, todo mundo sabe que foi o homem que provocou, junto com o grupo, com a Frente Ampla do Flamengo, provocou a transformação do Flamengo, claro, e também com aquela geração do Zico, Júnior, Adílio, Leandro, mas do lado de fora a administração se transformou. Isso aí eu lembrava completamente, até citei aqui quando estava a outra reportagem, de ter feito o jogo do Botafogo e o jogo do Flamengo lá em 2005, na Ilha do Governador. Os dois dividiam o mando do campo. O campo não tinha, como tem hoje, as cores do Flamengo, era um estádio com cores neutras, normal, e era quando o Botafogo, e acho que até coincidiu, o Botafogo jogava fora, o Flamengo jogava em casa. Então jogava o Flamengo lá. Porque estava era uma rara reforma do Maracanã. Para os jogos do Maracanã e do Engenhão sendo erguido para o PAN. Na verdade, eu me equivoquei. O Chororô é em 2008, então isso é antes do Chororô. Mas o que essa matéria conta, e do Globoesporte.com também fez uma reportagem hoje sobre os bastidores, é que o Bebeto procura um vice-presidente do Flamengo chamado João Henrique Areias, os dois eram amigos. E era do marketing, foi de Exato. marketing. Fazem a ponte com o Márcio Braga e aí os dois clubes, beleza, vamos reformar lá o estádio que hoje é conhecido como Ilha do Urubu. Deu tão certo
que esse estádio teve a segunda melhor média de público daquele ano, em 2005, no Campeonato Brasileiro. A capacidade total era de 25 mil pagantes. E a relação ficou tão boa, pasmem, que o Márcio Braga apoiou o Botafogo no edital do Engenhão. Mas é assim que tem que ser, né? Apoiou o Botafogo porque achava que o Flamengo um dia ia ficar com o Maracanã e apoiou o pleito do Botafogo pelo Engenhão. Hoje, se você conversar com os dirigentes do Flamengo, e um deles já me falou isso, eles têm certeza que se o Flamengo for assumir o Maracanã, o Botafogo vai se posicionar contra. Então, mas veja bem... Mesmo tendo... Por isso... Porque é uma guerra de versões. Isso vai se resolver. E não tem mocinho nessa história. Embora a gente admire as duas diretorias, quando o assunto é essa rivalidade, é só guerra de versão. Então, o primeiro passo tem que ser dado isoladamente, ou por um presidente ou pelo outro. Se depender de assessoria, não vai acontecer, de diretoria, não vai acontecer rigorosamente nada, porque tanto do lado do Botafogo quanto do lado do Flamengo, os diretores estão satisfeitíssimos. Mas vocês acham que isso entra em campo e nas arquibancadas? Definitivamente. Nas arquibancadas, infelizmente, pelo menos eles não têm ajudado a frear essa rivalidade e essa violência insana.